E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Você pode dizer um amém? Escute isso. De vez em quando Deus nos dá algumas rotas de vida que são um tanto diferentes daquilo que nós planejamos, daquilo que nós esperávamos, daquilo que nós queríamos. Na verdade, não. Na maioria das vezes, Deus nos dá rotas que mudam todos os nossos planejamentos. Muda tudo o que nós projetamos, pensamos, sonhamos. As rotas de Deus são totalmente diferentes das nossas. As nossas rotas são motivadas por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, pelo conhecimento que temos, por influência de parente, de amigos, professores que passam pela gente, líderes que exercem uma influência na nossa vida. Então todos nós direcionamos as nossas rotas segundo aquilo que está presente em toda a nossa existência, que acaba trazendo instrução e conhecimento. Porém, o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de conhecer o amanhã antes do ontem chegar. Isso significa que ele tem poder sobre o futuro. Ele tem poder sobre a tua total existência. Já te conhecia antes de você nascer, antes de você estar no ventre da tua mãe. O Espírito Santo já conhecia todo o teu viver. Então, na maioria das vezes, pode ser para toda uma vida, pode ser em determinados momentos da vida, ele vai mudar as nossas rotas para cumprir o que ele quer, para fazer aquilo que lhe apraz. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. É claro que Deus não tem problema nenhum em realizar os teus sonhos. Eu já disse isso. Eu escuto muitos pregadores, pessoas falando que Deus, ele não realiza sonhos da vida do crente ou na vida de pessoas, ele realiza os projetos dele. Essas pessoas esquecem da palavra de Deus quando vai dizer: eu sei que pensamentos e planos eu tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos e planos de paz, para que vocês tenham esperança e eu dê o futuro que vocês querem. Então é claro que Deus, ele tem sim a alegria de realizar os nossos sonhos, porém os nossos sonhos têm que estar linkados com os objetivos dos céus. Pastor, o que é meus sonhos estar linkado com os objetivos do céu? É quando aquilo que eu sonho, planejo e projeto agrada o coração de Deus. É quando aquilo que eu almejo agrada o coração do nosso Senhor. Porque se não agradar e nos colocar em uma rota de colisão com algo drástico na nossa vida, Deus não vai permitir acontecer. Deus muitas vezes, já falei isso aqui para você, ele vai querer te frustrar, ele pode te fazer chorar, ele pode te fazer ficar abalado no presente para que o teu futuro seja abençoado. Porque quando ele mexe algumas rotas nossas, e a gente está falando de caminhos traçados, de relacionamentos que podem ser traçados também, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar decepcionado, porque o nosso coração queria, nossa alma queria, Nós desejávamos, e Deus, como conhece o futuro, ele prefere mexer agora, te deixar triste agora, te levantar amanhã, para que o teu futuro continue intacto, do mesmo jeito que ele planejou desde o início de tudo. Muitas das vezes, escute isso, essas rotas, elas são determinadas por Deus, ou projetadas de uma forma nova por Deus, para que você tenha experiências. Experiências que você não iria ter, experiências que você não iria possuir. E Deus quer te dar experiências. E essas experiências têm em comum um propósito dele, te trazer maturidade, para que você viva também o que ele projetou. Aprenda uma coisa e guarde isso na sua mente. A vida do crente, ela é repleta de experiências com Deus. O que nos abaliza a ter ainda mais fidelidade, a crer ainda mais, a ter mais fé e a exercitar essa fé é as experiências que nós temos com Ele. Você quer ver uma coisa? Um exemplo muito bobo e muito chulo. Um dia desse eu fui no mercado e aí eu estava com a esposa no mercado e aí a moça estava fazendo a propaganda de um biscoito. E o que ela fez? Ela falou assim: esse biscoito aqui é bom, compra, que não sei o que, não sei o que lá. E ela falou: aqui está uma prova do biscoito. E aí eu provei, a pastora Michele provou e nós gostamos, O biscoito era bom. Pastor, levamos? Não, porque estava caro. Mas o biscoito era bom. A prova.
a Bíblia vai dizer que sinais e prodígios nos seguiriam, né? Então, de vez em quando, Deus, Ele vai dar experiências a gente, que são provas do cuidado dEle, provas da bondade dEle, da misericórdia dEle sobre a nossa vida. Provas essas que são o suficientes para que no meio de uma rota de vida cristã, nós venhamos a entender que Ele está conosco e no final de tudo, nós seremos mais do que vencedores. Quantas vezes Deus te colocou em rotas que você não queria, mas foi necessário para a sua vida? Quantas vezes Deus te colocou em rotas que você não imaginou e que você não pensou e que você não entendeu no início, mas que no final de tudo tinha um plano extraordinário elaborado pelos céus para que hoje você estivesse aqui, para que hoje você estivesse na Santa Ceia, para que o teu nome tivesse escrito no livro da vida e para que você fosse abençoado. Quantas vezes? Eu me lembro, escute isso, que uma das coisas que me fez voltar para Jesus, na verdade, antes de tomar a decisão realmente, eu já estava inclinado para isso, sabe? De voltar para a presença de Deus, porque era muito complicado, os meus amigos eram cristãos, eu tinha amigos não cristãos também, mas os que frequentavam a minha casa eram cristãos. Meus pais, uma casa pastoral, os tios mais próximos, tudo crente, os primos mais próximos, tudo crente, só eu no mundo. E às vezes eu parava e analisava e falava, estou sozinho, e é realmente. E então eu comecei a me inclinar novamente para poder voltar para a presença de Deus. E aí eu me lembro que numa terça-feira, eu estava em casa, não tive aula, cancelaram a aula na faculdade, e a minha mãe disse, vai para a igreja. 8 horas da manhã, minha mãe me liga do hospital que ela trabalhava, diz, vai para a igreja. E eu naquele questionamento, pô mãe, 8 horas da manhã, domingo eu já vou. Ela, rapaz, levanta e vai para a igreja. Como eu sempre fui de obedecer, levantei e fui, meu primo acabou indo comigo, uma rota totalmente diferente. Eu cheguei naquela oração, por mais que eu estava acostumado com orações antes de me desviar, eu estava vivendo já um mundo meio intenso, de balada, de loucura, e aí agora eu chego naquela oração e um monte de irmãzinha lá, e só tinha eu e meu primo de jovem, a gente senta lá atrás, e no final de tudo aquela irmã entrega um recado que vai mudar a minha vida naquele dia, que vai fazer eu tomar uma nova decisão, que vai mudar uma rota, e até aqui nos ajudou o Senhor. Rotas que são guiadas e mudadas pelo Espírito Santo de Deus. A rota que eu seguiria, na sexta-feira, eu iria sair, e como aquela senhora da oração, a irmã Penha, hoje dorme no Senhor, ela bem disse, sexta-feira você vai sair, dá um beijo na tua mãe, dá um abraço nela, porque nessa sexta-feira de madrugada você vai descer a sepultura, você morre. Então já tinha uma rota determinada para mim. Já tinha uma rota determinada, pastor, pelo diabo? Não, pelas minhas próprias escolhas. Pela minha escolha de sair da casa do Senhor, pela minha escolha de estar longe da casa do Senhor, pela minha escolha de experimentar o que não era para experimentar. E nessa rota que eu fui seguindo longe da presença de Deus, o diabo foi abrindo portas para mim. O diabo, ele foi me cercando, o diabo foi me vendando, foi tampando os meus ouvidos para o mundo espiritual e foi me colocando numa posição e na forma que ele queria, para poder determinar aquilo que a palavra de Deus vai dizer, um abismo puxa o outro. E naquela semana eu estaria indo para uma rota de colisão drástica na minha vida, onde eu não teria outra opção, onde depois da morte o arrependimento não existe mais, não existe mais o choro, não existe mais o que fazer. Mas no meio daquela semana, numa terça-feira, Deus decidiu mudar a rota de tragédia da minha vida. E quando Ele mudou aquela rota, além de me colocar numa rota de amparo, de cuidado, de proteção, de ser guiado pelo Espírito Santo dEle, Ele abriu portas que eu jamais imaginaria viver. Ele fez coisas que eu jamais pensaria em fazer. Ele me deu oportunidades que eu jamais pensei em ter. E por mais que foi difícil mudar essa rota, por mais que foi complicado mudar essa rota, o Espírito Santo, ele começou a agir ao meu favor, de modo que eu entendi aquilo que ele planejava para a minha vida. Compreendo que eu estou falando para você que ele me colocou na rota dele, mas não me colocou numa rota de facilidade.
Ele me colocou na rota que Ele queria, mas não me colocou numa rota onde eu não teria problemas nem aflições. Só que uma coisa é você estar numa rota porque você quer. Você está seguindo um caminho que você deseja. Outra coisa é você estar no centro da vontade de Deus. Quando você está no caminho que você decide viver ou decide andar, você vai sempre estar entregue ao seu destino, à sorte da vida, aquilo que homens maus têm ao teu respeito. Mas quando você está no caminho que Deus quer, no centro da vontade dEle, você pode ter certeza, o mal pode vir, o maligno pode chegar, o homem mau pode se levantar, mas nada consegue impedir de você chegar no lugar determinado que Deus já projetou. Posso liberar uma palavra sobre a sua vida? Independente do que possa acontecer, independente do que possam elaborar, ou quantos planos o inferno tiver sobre a tua vida, sobre a tua existência, quando você estiver no centro da vontade de Deus, no caminho e na rota que Ele te colocou, tu chega no lugar que Ele determinou. E o lugar que Ele determinou é bem melhor e maior do que o que você pensa, o que você imagina. A Bíblia vai dizer que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para você. A Bíblia vai dizer que os planos de Deus são bem maiores do que aquilo que projetamos, pensamos e imaginamos. Então, Arevec Vilar dos Teles, deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Continue no centro da vontade de Deus, porque no centro da vontade de Deus, tu vai viver tudo aquilo que a eternidade tem para você, vai viver tudo aquilo que os céus têm para você. Pastor, mas eu não vou chorar? Vai. Pastor, mas eu não vou me decepcionar? Vai. Pastor, mas eu não vou me frustrar? Vai. Pastor, mas eu vou me sentir sozinho de vez em quando? Deus vai te colocar na rota do Getsemane, mas a palavra de Deus vai dizer que o mesmo que ficou sozinho no Getsemane morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, chegando no lugar determinado, vivendo no caminho determinado, na rota determinada. Então recebe essa palavra: no centro da vontade de Deus, nada vai te impedir de ser e viver o que Deus já preparou para a tua vida, o que Deus já preparou para a tua história, o que Deus já preparou para você. Agora escute isso. O tema dessa mensagem, repete comigo: uma visão que muda destinos. Fala para quem está do seu lado: uma visão que Deus te dá pode mudar um destino da sua vida, da sua casa e de pessoas ao teu redor. Você está vendo o apóstolo Paulo recebendo uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e falava para ele: passa a Macedônia e ajude-nos. Só que logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que no Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho. A visão que o apóstolo Paulo teve, escute isso, não foi direcionada por um momento que ele estava vivendo, ou por coisas que ele viu. Não era a rota que ele seguiria, mas ele teve uma visão. O apóstolo Paulo é alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus. Não é alguém que forçou porta. Não é alguém que pisou em pessoas para chegar. Não é alguém que mentiu para conquistar. Não é alguém que achou que era, ou que estava pronto, ou que merecia. Não, não, não. A Bíblia vai dizer que o chamado do apóstolo Paulo foi realmente direcionado pelos céus. Por quê? Ele agora encontra Jesus no caminho de Damasco. Vive todo aquele momento extraordinário de salvação. E agora anos se passam e ele está sendo instruído pela poderosa palavra de Deus. Ele está sendo instruído pela instrução da palavra de Deus. Agora, mediante a essa instrução, a esse posicionamento, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo não é Deus, não é Jesus, é o Espírito Santo. E sabe do que eu gosto? É que a Bíblia vai dizer que quando Jesus voltou aos céus, ele disse: eu vou, mas vos deixo o Consolador. Repete para quem está do seu lado: é o que vai consolar. Fala para ele: ele não tira a dor, ele consola. E aí esse Espírito Santo agora está na terra, andando, consolando, liberando acessos.
E é esse Espírito Santo que dá testemunho de quem é Paulo. Eu acho isso incrível, irmãos. Porque, pastor Toninho, o Espírito Santo é o responsável por levar as nossas orações como gemidos inexprimíveis. O nosso acesso aos céus é através dele. E agora esse Espírito Santo está dando testemunho à eternidade sobre a vida de Paulo. Deixa eu trazer para você entender nas minhas palavras. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo: Pai, se converteu de verdade. É crente mesmo. Se arrependeu mesmo. Está com o coração aberto. Tem procurado. Tem investido tempo. Tem recebido a instrução. Tem obedecido. Está pronto. É um testemunho que o Espírito Santo está dando do apóstolo Paulo, porque a palavra de Deus vai dizer: então o Espírito Santo mandou separar a Paulo e a Barnabé. É o Espírito Santo falando com os principais da igreja, com toda a igreja, dizendo: é chegado um momento em que eu vou usar aquele que viveu no pecado, aquele que perseguiu a igreja e aquele que matou cristãos. Então o apóstolo Paulo, a chamada dele é determinada pelos céus, é confirmada pela eternidade. Volto a te dizer, não é por talento, irmãos, e deixa eu abrir um parênteses aqui, um minutinho, é Santa Ceia. Tanta gente confundindo talento com chamado. Tanta gente confundindo performance com chamado. Desculpa, eu sou de uma época, escute isso, que nem todo mundo conseguia ter instrução. A facilidade de fazer faculdade não tinha, não. Os mais antigos sabem do que eu estou falando. Não existia faculdade online por 200, 300 reais, não. Era uma dificuldade. Eu sou de uma época, estou falando para você porque eu cresci na casa do Senhor, por mais que eu seja novo, que não se fazia seminário com facilidade. Os mais antigos sabem disso. Se você fizesse seminário na igreja, tu era excluído da igreja. Tu ficava no banco, porque adquirir conhecimento não era para cristão. Não tinha facilidades em comprar livros. Sabe, não tinha facilidade tanto, sabe, no estudo da teologia, mas se tinha a poderosa palavra de Deus. E as pessoas liam, e as pessoas, sabe, viviam debaixo dessa instrução. E eu conheci gente que não era muito hábil no falar. Gente que não era muito hábil no explicar, mas quando orava, o céu abria e a graça descia. Gente que não sabia explanar um texto, pastor Márcio, de uma forma eloquente como os dias de hoje. Mas quando falava Jesus Cristo salva, cura e transforma, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, enfermidades eram curadas. Sabe o que era isso? Era o poder do Espírito Santo de Deus. Era um chamado que Deus dava, direcionado. Pessoas que quando falavam que viam anjos mesmo. Pessoas que interpretavam, sabe, os sinais que Deus revelava. As línguas estranhas que vinham debaixo do Espírito Santo. Uma época em que não tinha tanta performance, mas tinha um chamado exclusivo do Espírito Santo de Deus. Então aprenda isso, chamado não tem nada a ver com performance. Chamado não tem nada a ver com dom. Não tem nada a ver com dom. Diga para quem está do seu lado, chamado não tem nada a ver com dom. Você pode cantar muito bem, mas não ter o chamado para ser adorador. Você pode tocar muito bem, mas não ter o chamado para ser levita. Você pode falar muito bem, mas não ter o chamado para se tornar um ministro do Evangelho. Dom. Chamado não tem nada a ver com dom. Chamado não tem nada a ver com performance. Pastor, o que é o chamado? É uma grande dúvida de muita gente, né? O que é o chamado? É quando o Espírito Santo te separa para algo. E muitas das vezes você não pode ter o dom, mas a Bíblia vai dizer que é Ele que capacita. Não estou falando que você não deve estudar. Não estou falando que você não deve pesquisar. Não estou falando que você não deve se instruir. Mas o chamado não tem a ver com uma vontade própria. O chamado tem a ver com o Espírito Santo separar. Pastor, e como é que o Espírito Santo separa? Debaixo de uma vida. O problema hoje é que a gente vem para a igreja e acha que já tem que ser chamado pelo Espírito Santo.
Porque fulano faz, porque fulano fez, porque fulano chegou. E na verdade o teu chamado, ou melhor, a separação do Espírito Santo tem a ver com uma vida, irmãos. Tem a ver com uma vida de obediência, uma vida de simplicidade, uma vida de honestidade, uma vida de caráter. Porque o Espírito Santo, ele não vai olhar você, ele vai olhar o teu coração. O Espírito Santo não vai olhar a roupa, não vai olhar como você fala, ele vai olhar o teu coração, vai olhar a tua vida, vai olhar a tua vida quando ninguém vê. E aí logo, ele traz um chamado para algo extraordinário. Você quer ver uma coisa? E eu termino esse parênteses aqui, vou fechar esse parênteses agora. Quando você para analisar, eu conheço tanta gente, irmãos, você também deve conhecer, que era muito boa no que fazia, mas não aguentou o tempo da presença de Deus. O que é isso, pastor? Era muito bom no que fazia, mas o tempo passou, não faz mais. O tempo passou, está caído, não levanta mais. O tempo passou, não aguentou as lutas que vieram. Aí você vai ver o apóstolo Paulo, chamado pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, o pau come no lombo dele, irmão. É só tu olhar depois da biografia dele. O cara é jogado na cadeia. Uma serpente morde ele. Toda hora preso. Toda hora sofrendo. Aí está o apóstolo Paulo dizendo: eu me alegro em sofrer pelo poder do Evangelho. Sabe o que é isso? É chamado. Porque quem tem chamado resiste às aflições da vida. Eu não estou falando de triste, que não fica triste. Eu não estou falando que não se frustra, não se decepciona, não. Mas não regressa, não para, não desiste. Por quê? Porque recebeu um chamado do Espírito Santo de Deus. E agora esse apóstolo Paulo, ele é chamado, o Espírito Santo manda separar e começa as viagens missionárias. Agora ele tem destinos traçados, mas dessa vez Deus resolve mudar o seu destino e dar uma visão a ele. E você vê que ele não se confunde com a visão. Ele não é levado pelo emocional, ele não é levado pelo sentimental. A Bíblia está dizendo, logo depois dessa visão, partimos para a Macedônia. Por quê? Porque foi o Senhor que nos chamou para anunciar o Evangelho. Aprenda uma coisa: quem é separado por Deus jamais vai deixar de reconhecer a sua voz, ou uma visão que Ele dá, ou algo que Ele vai manifestar. Quem tem a poderosa presença do Espírito Santo de Deus não confunde chamada do Evangelho com emocionalismo. Quem tem a chamada do Espírito Santo de Deus, que é tocado por Ele, que é separado por Ele, não confunde as intenções da eternidade com as intenções do coração. Eu nunca vi, irmão, escute isso, eu falo com muito carinho, alguém que realmente foi levantado por Deus dizer: eu estou com dúvida se foi Ele que me mandou, eu estou com dúvida que se foi Ele que me levantou, eu estou com dúvida se é para ir ou se é para ficar. Quem reconhece, quem tem intimidade, Deus dá uma visão, ele entende, é meu Pai que está falando. Deus fala alguma coisa, ele entende, é a voz do meu Pai. Deus mostra alguma coisa, ele fala: sim, é o meu Deus que está me conduzindo. Mas também quem tem o Espírito Santo sabe quando é o diabo travestido de anjo, quando é alguém que está falando da carne, ou quando é alguém que está querendo brincar de profeta, ou quando é alguém que está querendo mexer com o emocionalismo porque está chorando e começa a dizer: assim diz o Senhor. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, entende que muitas das vezes não é Deus que está falando, mas é o inferno querendo enganar e colocar em rotas que os céus jamais direcionaram. Então deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Pelo amor de Deus, nessa Santa Ceia, Deus vai começar a liberar acessos sobre a tua existência. E um desses acessos é que você jamais vai confundir a voz dele com a tua vida emocional. Você jamais vai confundir a voz dele com as tuas crises psicológicas. Quando Deus entra em cena, ele não confunde. Quando Deus entra em cena, ele não dá incerteza. Quando Deus entra em cena, ele não te deixa balançado. Quando Deus entra em cena, é para mudar rotas de vida, para liberar acessos, para te colocar no lugar que ele determinou e para que a vitória chegue sobre a tua existência. Diga para quem está do seu lado: você não será enganado. Você ouvirá a voz de Deus.
você verá aquilo que Deus vai te mostrar. Você sentirá o poder do Espírito Santo. Eu estou sentindo Deus nessa palavra, irmão. Você precisa entender que tem muita gente se enganando com o emocional, entrando em rotas que não é para entrar, entrando em relacionamentos que nunca teve que entrar, entrando em estratégias que não era para entrar, entrando em amizades que Deus nunca quis que você entrasse, e aí a rota de colisão vem, aí se machuca, agora está decepcionado psicologicamente, frustrado emocionalmente, e começa a colocar a culpa na eternidade, achando que os céus não estão juntos, achando que Deus não está contigo. Mas eu vim aqui te dizer que a Adevec Vila dos Teles não será enganada por nenhuma crise emocional, por nenhuma guerra psicológica, e nem muito menos pelo inferno que tenta travestir aquilo que é luz como se fosse trevas. Eu libero uma palavra sobre a tua vida. Quando Deus falar, tu vai ouvir. Quando Ele aparecer, tu vai ver. Quando Ele te tocar, tu vai sentir, e o nome dEle será glorificado nas rotas da tua vida. Ele agora chega na Macedônia. Já estou terminando. E aí quando ele chega na Macedônia, escute isso, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que se estivesse atenta a Paulo e ao que ele dizia. Depois disso ela foi batizada, ela e sua casa. E nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entra na minha casa e fica ali. E aconteceu que, indo nós à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito da adivinhação. Escute isso, irmão. Olha quando você tem o Espírito Santo de Deus e é colocado na rota que Ele quer. Ele agora, escute isso. Eu falei para você, uma visão que muda destinos. Muitas das vezes Deus nos dá algumas visões, para que nós venhamos a entrar em algumas rotas, para que Ele nos dê experiência e amadurecimento para as coisas que ainda virão, que precisarão dessas experiências e desses amadurecimentos. Agora você vai ver que o apóstolo Paulo, você leu aqui comigo no verso 14, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira. Só que a Bíblia está dizendo, ela serve a Deus. E ela ouvia a gente. E o Senhor lhe abriu o coração. E enquanto Paulo pregava, ela foi batizada. Ela e toda a sua casa. Só que agora, escute aí. Aí agora ela pede para que o apóstolo Paulo e os que estavam com ele ficassem na casa dela. Só que agora, quando ele está andando uma vez mais, vem uma jovem. E ela tem um espírito de adivinhação. E o que essa jovem está dizendo? Tocando tambor? Não. Amaldiçoando eles? Não. Olha essa jovem dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, eles são servos de Deus. É isso que essa mulher está dizendo. Ela está dizendo, está vendo Paulo e esses que estão nos mostrando o caminho? Eles são poderosos servos de Deus. São servos do Deus Altíssimo. Irmão, eu não sei você, mas eu conheço muita gente que se ouvisse isso aqui ia inflamar o coração. Eu conheço muita gente que se ouvisse isso aqui o ego cresceria. Ainda usaria o nome de Deus. É Deus testificando o meu ministério. Só que um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus sabe quando é o diabo que está falando. Sabe quando é o mal que está colocando aquilo que pode entrar no teu coração, uma semente que começou lá na eternidade. Não é uma semente que começou agora, é uma semente que começou lá na eternidade. O ego, a vaidade, a vontade de ser maior, e que fez Lúcifer ser expulso da eternidade junto com 1/3 dos anjos. Aí ela está dizendo, esses homens são homens de Deus. Isso daí é homem de Deus. Eles são servos do Deus Altíssimo. Deixa eu trazer para os nossos dias. Essa canta bem. Esse toca muito. E aquele prega como ninguém. Quando ele prega, o fogo desce. Quando ele não prega, a igreja parece que está vazia. Aquele coral
ali, como eles cantam. Quando eles cantam, parece que o próprio Deus pisou na terra. Aquele ali orando, aquela ali liderando, aquela ali profetizando, isso é Deus encarnado na terra. Só que o apóstolo Paulo é alguém que não precisa ter o ego massageado. O apóstolo Paulo é alguém que não precisa que fique lembrando que ele é servo de Deus e que muito menos Deus usa ele. O apóstolo Paulo não é alguém que precisa ser emocionado ou ter um combustível chamado, idolatria, ou ter um combustível chamado aprovação. O apóstolo Paulo é alguém que tem uma certeza: eu sei quem é meu Deus e eu sei quem eu sou. Eu não preciso de ninguém me lembrando. As minhas atitudes corroboram a minha salvação. As minhas atitudes corroboram o caminho que eu estou vivendo. Mas sabe o que o apóstolo Paulo faz? Aquilo começa a encher ele, mas não o ego, a paciência. Aí ao invés de se alegrar, ele olha para aquela mulher e diz: está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. É o apóstolo Paulo que já entendeu: Satanás não está querendo botar mulher no meu caminho, não está querendo botar dinheiro no meu caminho, não está querendo, colocar influência no meu caminho, mas está querendo massagear meu ego, para que uma vez mais eu pense que alguma coisa está sendo feito através de mim. Deixa eu te lembrar uma coisa, Devec Vilar dos Teles: tudo que acontece nessa igreja é por ele, tudo que acontece nesse lugar vem dele, todas as coisas que acontecem no culto, se não fosse ele, se não fosse a presença dele, não tem pastor Anderson, não tem grupo de louvor, não tem instrumentista, não tem obreiro, não tem diácono, não tem você. É a maravilhosa graça, é a poderosa graça do Espírito Santo de Deus. Tira a presença dele aqui, fica um conjunto de pessoas que não sabem o que fazer, conjunto de pessoas que não sabem para que vieram. Mas por que tu tem propósito? Por que tu tá com a mão pro alto? Por que eles estão cantando? Por que eu estou pregando? Porque a graça dele, a presença dele, a unção dele, é ela que faz a diferença nesse lugar. É por isso que o povo da ADVEC não é motivado por movimento. A gente não vai onde tem movimento, a gente vai onde Deus está. Um dia desse, um rapaz chegou para mim no shopping e falou: pastor, eu estou indo para a ADVEC Vilar dos Teles, porque lá o negócio pega fogo. Fica onde você está, meu filho. Porque se você está vindo para cá porque você quer movimento, você vai se frustrar. Tem um rapaz na internet que fala, né? O movimento não traz a presença, mas a presença é que traz o movimento. Diga para quem está do seu lado: se não fosse ele. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, pega na mão desse crente em nome de Jesus. Fala para ele: a gente já está acabando. Fala para ele: tu vai para casa cedo. Mas diz para ele: se não fosse ele. Olha o Salmo 124. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado. Ora diga, Israel: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos engolidos vivos. E quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Mas recebe essa palavra: então as águas altivas teriam passado sobre a nova alma. Mas bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma, ela escapou como um laço no peito do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está no Senhor, aquele que fez o céu e aquele que fez a terra. Tu só está vivo porque Ele é. Tu só está de pé porque Ele é. A igreja só está aqui porque Ele é Deus. Deixa eu terminar. Aí quando eles repreendem esse demônio dessa mulher, aqueles que ganhavam dinheiro com ela ficam chateados. Pegam eles e batem neles. E agora dizem para o carcereiro: joga eles na cadeia. Preso nas mãos,
preso nos pés, no cárcere mais profundo, que é o pior cárcere. Urina misturado com fezes, com pouca comida que eles poderiam ter. A biografia vai dizer que existia um tubo bem pequeno, onde o ar passava. Então, eles não conseguem respirar de uma forma bem agradável. E aí, olha onde Deus colocou eles. Olha onde a visão de Deus colocou eles. Brabo, né? Olha onde a visão de Deus os deixou. Dentro da cadeia. Só que aqueles que são separados pelo Espírito Santo de Deus, eles entendem que uma visão pode até trazer um presente de aflição, mas com certeza o futuro será diferente e será de vitória. Deus nunca vai te dar uma visão para tu viver somente na aflição. Deus nunca vai te dar uma visão para tu viver simplesmente na tristeza. Deus pode até permitir algumas situações, mas para te dar amadurecimento, para te dar experiência, porque na rota que Ele te coloca, irmão, você pode ter certeza, o final é de vitória. Pastor, mas Deus me deu uma visão, me colocou numa rota que no início aí você tem que ler Bíblia. O final das coisas é bem melhor do que o início delas. Você precisa entender que agora o apóstolo Paulo está preso. Mãos e pés, apanhou. Eu gosto desse. Rapaz, o apóstolo Paulo para mim é um dos caras mais extraordinários que tem. Por quê? Porque ele é crente. Pergunta alguém que está no celular, você é crente? Crente. Ó, irmã. Claro que eu sou. Calma, irmã, ninguém está com dúvida não, só uma pergunta retórica. Mas por que ele é crente? Porque, irmão, no meio da prisão, o camarada começa a adorar. Isso é estranho, irmão. Isso é estranho. Sábado eu lavei o banheiro lá em casa, né? Aí eu tenho que lavar o banheiro. Eu falei, como eu gosto de lavar banheiro. Porque, irmão, o banheiro, uma coisa é sala, outra coisa é quarto. O banheiro é sempre menor. É sempre o lugar menor e, sabe, eu fico lá. Complicadíssimo. E aí a minha filha falou, pai, eu estava cantando uma música, né? Esqueci até qual é. Mas era uma questão de adoração e falava de Paulo e Silas. Aí a minha filha, pai, você está cantando o quê? Que aí eu ligo a caixinha da JBL e boto altão, né? Para passar, né, o tempo, né? Lavando o banheiro. Lavo o banheiro desde pequeno, irmão. Começou com a minha mãe, misericórdia. E aí eu estou lá lavando, aí minha filha bate. Pai, fala, Malu, o que você está ouvindo? Estou ouvindo aqui, Malu. Estou adorando. Paulo e Silas, Por quê? Porque eu estou passando a mesma coisa que eles passaram. Na cadeia, no cárcere mais profundo. O carcereiro chamado tua mãe me colocou aqui. Estou aqui. E não posso sair até concluir. Ainda tem a vistoria do carcereiro para ver se está bom. Ali está sujo, hein? Contra a sujeira onde não tem, irmão. Sangue de Jesus. E aí você vê agora os camaradas adorando, irmão, adorando. Depois de ter apanhado. Porque, sabe qual seria o questionamento? Senhor, tu me deste uma visão. Irmão, o ser humano é complicado, né? Foi o Senhor que me mostrou. E agora eu, servo teu, missionário, apóstolo Paulo, estou passando por isso. Pelo amor de Deus, Senhor. Senhor, pega os meus inimigos. Tem uns crentes que oram assim, já viu? Arrebenta o dente deles, Davi. Quebra as pernas, quebra os braços. Não, sabe qual é o pior desse tipo de crente, pastor Tony? Quebra as pernas, quebra os braços e traz para a honra e glória do teu nome. Pô, irmão, com braço e perna quebrado, usando fralda, pelo amor de Deus, melhor é orar para Deus salvar e levar, pô. Pelo menos vai estar na paz. Só que o apóstolo Paulo não. Ele entende algo que você já entendeu. A visão que Deus dá, ou a rota que Deus coloca, não vai acabar em tragédia. Não vai acabar em derrota. Tem algo que Deus vai manifestar. Então talvez você está aqui dizendo, pastor, eu estou numa rota que Deus me colocou. E parece que eu estou vivendo o pior. Calma, calma. Já já a janela dos céus se abre.
E aí, escute isso, existe algo que faz a janela dos céus abrirem mais rápido. Me pergunte o quê? Adoração. Por quê? Simples. Por conta de Paulo e Silas? Não, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor está a procurar os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Jargão de pastor, você já cansou de ouvir falar isso? Quem procura se levanta, quem procura está em movimento, e essa é a mais pura verdade. É um Deus que está a procurar, é um Deus que está se movimentando em olhar quem o adora em espírito e em verdade. E adorar a Deus em espírito e em verdade, primeiro, é entender quem Ele é. E entender que tudo que vem dEle resulta em bênção no final para a nossa vida. E entender também que a crise, ou o momento que eu estou vivendo, não pode me impedir de continuar sendo um adorador. Aí eles vão começar, mãos e pés presos, e eles vão começar a adorar. Eles vão começar a cantar. Eles vão começar a salmodiar. Eles vão começar a jubilar. Aí a Bíblia vai dizer o quê? Então um terremoto aconteceu. E aí quando esse terremoto acontece, liberta as mãos, liberta os pés, faz a cadeia vir ao chão, ainda salva o inimigo que tinha levado eles preso. Olha como uma visão pode mudar destinos. Muda o teu destino, muda o da tua casa, muda de quem está ao teu redor, e até de pessoas que nem era para ser abençoado, e até de pessoas que nem era para receber a bênção, mas quando Deus vem, Ele age de forma totalizada. Eu sirvo a um Deus que quando Ele entra em cena, Ele mexe em tudo. Quando Ele entra em cena, Ele toca em tudo. Vira para quem está do seu lado e diga: é tempo de adorar. Porque a adoração abre mais rápido a janela dos céus. Grita para quem está do seu lado, diga: é tempo de adorar. Se eu fosse você, eu já botava a tua mão para o alto, porque quem sabe enquanto tu adora aqui, as cadeias lá na tua casa estão sendo arrebentadas. Quem sabe enquanto tu está adorando aqui, a enfermidade está sendo curada, pessoas estão sendo libertas, cativos estão recebendo a liberdade. Uma coisa eu tenho para te dizer: enquanto tu adora, a janela do céu se abre e o inferno perde a influência. Enquanto tu adora, tu mostra para o céu que nada e ninguém pode impedir o teu acesso ao Criador, o teu acesso à eternidade. Então, pelo amor de Deus, Adevec Vilar dos Teles, joga a tua mão para o alto e por 30 segundos adore aquele que vive e reina para todo sempre. Abre a tua boca, vai, em nome de Jesus. Se chegou até aqui é para adorar. Pastor, mas eu estou cansado. Dá teu jeito. Pastor, mas eu estou com dor. Se não ficou em casa, então dá teu jeito de adorar. Não dá para jogar a mão pro alto, grita. Não dá para gritar, bate o pé. Não dá para bater o pé, bate a mão. Mas eu vim com essa palavra para te dizer: adora! Adora! Porque enquanto tu adora, a janela dos céus são obrigadas a abrir ao teu respeito. Quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, tu entende que a visão que Ele tem, o que Ele te dá, ultrapassará tempos de aflições. Só que no meio da aflição, encontre força para adorar, vai. Diga para quem está do seu lado, pega na mão desse cliente que está do seu lado e a gente termina. Diga para quem está do seu lado, dá uma chacoalhada nele. Segunda-feira, vai devagar, irmão. Pelo amor de Deus, trabalhou muito hoje. Diga para ele: o segredo está em você adorar. Sabe? Varre a casa adorando. Quem é desses crentes que gosta de varrer a casa adorando? Ih, irmão. Quem é desses crentes que gosta de arrumar a casa adorando? Cadê você? Ih, irmão, isso é coisa boa. Minha mãe já dizia: enquanto tu adora arrumando a casa, além da poeira sair, os demônios, tudo bate em retirada. Tudo vai batendo em retirada. É isso, irmão. Olha Paulo e Silas, presos, adorando a Deus. Eles esqueceram a dor das mãos, dos pés e do corpo.
E eles estavam entronizando um louvor que atraiu a presença do Espírito Santo de Deus. Posso te dar um dado muito importante que eu acho que você já sabe. A presença de Deus já está aqui. É só tu esperar ela passar para te tocar. É só tu esperar ela passar e te envolver. Você está na Santa Ceia do Senhor, irmão. É impossível Ele não estar aqui. Você está lembrando o sacrifício que Ele fez. E muitos de nós estamos aqui debaixo de dor. Muitos de nós estamos aqui debaixo de aflição. Alguns debaixo de guerra dentro de casa. Está sozinho na tua casa como crente. Está sozinho na tua família como crente, mas chegou até aqui. Aí a Bíblia vai dizer que Deus, escute isso, não dispensa ninguém. Não dispensa ninguém vazio. Pastor, como assim? Aí o salmista vai lembrar que aquele que leva a preciosa semente, caminhando e chorando, plantando e chorando, colocando e chorando, quando ele volta carregando os molhos da vitória. Então, pelo amor de Deus, recebe essa palavra. Tu chegou até aqui e só Deus sabe como é que tu entrou nessa Santa Ceia. Está dizendo: pastor, eu sinto alegria em estar no corpo de Cristo, mas dentro da minha casa, sobre a minha família, é a maior guerra. Aí Deus mandou dizer que tu veio andando e chorando, que tu veio caminhando e chorando, que tu veio em passos e chorando, e vai voltar para casa hoje levando os molhos da vitória, levando os molhos da bênção, levando a recompensa que Deus tem para a tua vida. Recebe essa palavra de Leveque Vila dos Teles. Deus, nessa Santa Ceia, não dispensará você vazio. Existe uma bênção de Deus para a tua vida, existe refrigério de Deus para a tua alma, existe força de Deus para você. Deus vai mudar rotas da tua vida. Nós já vamos para a Santa Ceia. Eu gosto quando a Bíblia vai dizer assim: tomai e comei. Esse é o meu corpo que tenho partido por vós. Faze isso em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. Ó Deus dizendo: vocês estão na rota. Pastor, e onde essa rota vai parar? João vai dizer: ruas de ouro. Anjo para lá e para cá gritando: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. É por isso que Paulo encontra motivo para adorar no meio da dor. É por isso que Paulo encontra motivo para adorar no meio da aflição, porque ele sabe que Deus vai agir no tempo presente, mas ele sabe que o futuro dele é muito maior e muito melhor. Ele sabe que Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai manifestar alguma coisa, mas no final de tudo, a rota de obediência, a rota de ter intimidade com o Espírito Santo, a rota de Deus sobre a vida dele, vai levar ele para um lugar muito melhor. Aí João vai dizer que esse lugar não tem dor, não tem aflição, que esse lugar não tem medo, que esse lugar não tem tristeza, e que quando você entrar nesse lugar, você vai ser servido por Ele, aquele ao qual nós amamos, aquele ao qual nós ansiamos, e Ele vai dizer: seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida, Leveque Vila dos Teles. Sabe por que tu tem que continuar na rota? Sabe por que tu não pode sair da rota? Sabe por que tu tem que ser fiel à rota? Porque a rota vai te aproximar dele, não somente aqui na terra, mas na eternidade. A rota vai te levar até ele, não somente na intimidade de ouvir, não somente na intimidade do ver aqui na terra, mas na intimidade de uma eternidade, onde tu vai abraçar, onde tu vai tocar, aonde tu vai ouvi-lo e aonde tu vai concluir o final da tua caminhada. Então recebe essa palavra: fica na rota, fica na visão que Deus te deu, fica no destino que Deus te colocou, fica no caminho que o Espírito Santo te colocou, porque já já a janela dos céus vão se abrir e a rota te leva para o lado dele. Diga para quem está do seu lado: não sai do caminho não.
Mas do jeito que tu falou, ele já pegou a curva. Diga para ele, não sai da rota não. Fica na visão que Deus te deu. Fica na visão. Deus te deu uma visão, fica nela. Eu termino dizendo, escute isso. Quando a gente veio para cá, para esse shopping, que eu conheci isso aqui, Deus me deu essa visão. Na verdade, escute isso. Falei errado. Deus me lembrou a visão de um servo. E aí abriu os meus olhos para essa igreja já do jeito que ela está. Um pastor amigo do nosso pastor Silas, ele esteve conosco em 2019. Pregou em 2 cultos da Vitória, que nós tínhamos antigamente lá. Quando eu fui levá-lo até o carro, depois do 2º culto, depois de jantarmos, ele disse assim para mim, Anderson, vocês estão procurando um lugar, né? Muito antes de você, né? Eu falei, pastor, desde a época do pastor Armando, você procura um lugar para sair daqui, porque a igreja é muito intensa, muito volumosa. Ele falou assim para mim, Deus não vai te mostrar esse lugar agora, mas fique em paz, Ele vai te mostrar. Eu falei, amém, pastor. Pastor muito mais velho, muito mais experiente, muito mais maduro do que eu. Já foi dirigente de um grande campo, não é de uma grande igreja, de um grande campo em São Paulo. Aí ele disse assim para mim, mas ó, deixa eu te falar, a igreja é aqui ao redor. Aí eu falei assim, rapaz, aqui ao redor? Tô na visão. Fiquei olhando. Falei, preso Nick, vai sair. Foi o único lugar grande que eu imaginei. Aí depois eu parei, será que o comércio aqui do lado também sai? A gente expande? Falei, vai dar um trabalho danado essa obra, gente. Aí ele falou, mas deixa eu te dar mais um recado. Quando você olhar, irmão, isso em 2019. Pastor, tu nem lembra. Quando você olhar para a igreja, você não vai olhar ela assim. Você vai olhar ela para o alto. Ela vai ser em cima. Aí eu falei, endoidou. Você no morro? O senhor está tirando teu povo para a pista? Para ir para o morro? Aí, irmão, escute isso. Não vou falar não, porque está filmado, eu posso ser processado. Posso falar essa parte não, Denise. Não vou ser processado, posso não. Minha filha ainda não se tornou advogada, já te falei isso. E aí eu fiquei, rapaz, esse pastor não está bem não. Está bem não. Aí de repente surge isso aqui. O rapaz, a gente tinha um estacionamento na frente. Quem lembra do estacionamento na frente? Tinha um estacionamento na frente. A gente pagava 5 mil de aluguel naquele estacionamento. Depois da pandemia. Antes a gente não pagava nada. Mas a pandemia apertou todo mundo, né? E aí, de repente, o dono do estacionamento chega para mim, pastor, a raia que é o estacionamento. Falei, que raia, irmão? Tem raia, não tem tubarão, não tem sardinha, não tem nada. O estacionamento é da igreja do Senhor, rapaz, tá maluco? Aí eu falei, vê quanto que a raia vai pagar que eu cubro. Cheio de marra, irmão. Ô soberba. Aí ele falou assim, vai pagar 45 mil. Eu falei, é raia. É raia. Vai ser raia. Acho que eu vou arrumar mais 40 mil para pagar, irmão. Pelo amor de Deus. Se fosse 8, 7, 10, aperta. Agora mais 40. Falei, misericórdia, Senhor. Aí ele falou assim, é o mesmo dono do shopping. Aí ele falou assim para mim, dá um pulinho lá no shopping lá. Tem uma área lá para você ver lá. Coloca o carro lá. Aí tu continua pagando. Coloca o carro lá em cima. Eu falei, menos mal. Pelo menos é perto. Porque senão, quem teve na época do pastor Armando sabia que tinha que fechar a rua. Era uma tragédia danada. Aí eu falei, vamos lá. Aí de repente eu subi aqui. Aí um dos seguranças da igreja falou assim para mim, pastor, isso aqui dá uma igreja, hein? Aí a visão se abriu. Falei, rapaz. Aí eu fui lembrar daquele pastor. Vai ser em cima. É aqui ao redor. Eu falei, irmão, Deus não estava usando o seu filho? Até liguei para ele, esse pastor me perdoa. Falei, Falei, vamos ver. Já vi, recebi uma visão, vamos embora. Trouxe um dos auxiliares do nosso pastor, que é o que mais caminha ao lado dele aqui. Falei, pastor, dá uma olhada lá. Quando ele bateu o olhar aqui, ele, rapaz, isso aqui é a igreja. Falei, opa, mais uma confirmação. Agora tem que vir um presidente. Falamos com ele na terça. Na sexta ele chegou aqui. Aí Deus falou para mim, estou acelerando o processo.
Aí ele veio na sexta-feira, a comitiva dele, a correria danada. Foi engraçado que tinha uns obreiros trabalhando comigo que poderiam trabalhar, não estavam no trabalho secular. E aí uns obreiros, todo mundo de preto, irmão, na rua, esperando o chefe chegar e o carro dele vindo, e ele queria dar uma volta no templo antigo para ver qual era a distância, que ele não gosta de botar uma igreja muito longe da outra. E aí, quando ele passou, quando o carro dele veio, aí eu falei assim, chegou, hein, para tudo. Gente que estava do meu lado começou a correr, a senhora, não, arrastão. Falei, calma, vai ser um arrastão no futuro, lá em cima, calma. E aí ele subiu, ele desceu do carro. Quando ele desceu do carro, ele falou assim, tem que ver isso aqui, tem que ver isso aqui, tem que mudar isso aqui. Quantos metros tem isso aqui? Eu estava com o pastor Braga do meu lado. Falei, irmão, tu é o mais novo, tua mente está mais fresca, teus dedos têm que estar rápido. Tudo que ele perguntar eu não souber, irmão, dá teu jeito. Porque senão vai eu e tudo quinto andar. Isso é mole, não sozinho não. Aí eu tô lá, aí ele, quantos metros tem aqui? Eu falei, pastor, essa metragem aqui é 800 e poucos metros. Braga, Deus usou ele numa agilidade fora do normal. Resumindo, de repente o pastor fala assim, Deus me deu paz. Vamos lá embaixo conversar com o dono e vamos assinar esse contrato. Uma visão que muda destinos. Uma visão que Deus deu ao servo dele lá atrás, em 2019. Fez a gente em 2024 inaugurar uma das grandes igrejas que a Assembleia de Deus Vitória em Cristo tem. Pastor, foi difícil? Ah, irmão, pelo amor de Deus. Até o tempo da obra começar. Quando nós começamos a obra, irmão, o bombeiro chegou para mim e falou, pastor, vou ter que parar a obra 70 dias. Eu falei, tu é maluco? Eu vou te matar, irmão. Vou preso, mas... Ele falou, vamos ter que parar 70 dias porque tem que colocar... Eu falei, rapaz... E aquela pressão de inauguração... Doideira, né, pastor Toninho? E os pastores estavam comigo, eles sabem, irmão... Eu nervoso para cá, eu nervoso para lá, mas bancando. E aí, pastor, tá tudo bem? Ah, irmão, Deus é bom em todo tempo. Ansiedade, batimento cardíaco, orando para Deus voltar e nada. E traz isso, atrasa aquilo, e vem de São Paulo, vem aqui. Quem estava aqui na sexta-feira antes da inauguração? Cadê você? Olha aí, ó. Irmão, quem pisou aqui sexta-feira antes da inauguração falou, não inaugura amanhã. Você lembra, William? Não inaugura amanhã. Não inaugura mesmo. Irmão, e eu atribulado para lá e para cá com a planta. Para lá e para cá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Deus mandou um exército de mais de 300 pessoas. Gente pintando lá, gente pintando aqui. Teve uma irmã, eu quero, se você tiver aí, depois você me procura no final. Teve uma irmã, eu não me lembro o rosto dela, que eu te falei, eu estava com a planta para lá e para cá, atribulado, irmão. Estava vendo mais nada. E aí essa irmã me passa com um pincel na mão e falou, pastor, fique em paz, vai dar tudo certo. E pá, começou a pintar. Eu falei, Senhor... E gente pintando ali, o adolescente aqui, o jovem aqui, o obreiro traz cadeira, chega as cadeiras, é a cadeira que não acaba mais, é isso. E o menino do som montando e faz isso. Eu falei, Senhor, sangue de Jesus, 3:30 da manhã. Você olha para a igreja pronta. Aí o Espírito Santo fala para mim, fique em paz, tem nada a ver contigo. Tem nada a ver com você. Eu dei uma visão, eu determinei uma rota e tem que se cumprir. Aí você está nessa igreja linda hoje, né? Onde pessoas estão aceitando a Jesus, onde pessoas estão se convertendo, onde pessoas estão largando os vícios, onde famílias estão restauradas. Diga para quem está do seu lado, quando Deus dá uma visão, quando Deus te coloca numa rota, o que Ele tem para você tem que acontecer. Pega na mão de quem está do seu lado e diga, tu vai chegar no lugar determinado que Deus tem para a tua vida. Mas diz para ele que eu sou crente, irmão. Eu sou daqueles crentes mesmo. Diga para ele, tu não vai chegar sozinho não. Vai chegar você e tua família. Porque Deus jamais vai botar um projeto na tua vida que coloque a individualidade no teu ser. Deus jamais vai te dar uma visão só para você chegar, não. Vai chegar você e toda a tua casa. Recebe essa palavra. Fica na visão que Deus te dá.
É uma visão ministerial, então fica nela. É uma visão sentimental, então fica nela. É uma visão profissional, então fica nela. Deixa quem quiser falar, te chamar de louco, te chamar de insano, falar que tu endoidou. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos, e nós cremos na palavra dele. Se ele falou, vai acontecer. Se ele disse, vai se cumprir. Querendo o diabo ou não, querendo a terra ou não, querendo o inferno ou não, o que ele prometeu, ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Se coloque de pé, por gentileza.